Como viver sem remédios? Precisamos começar a encarar a nossa saúde, ou a saúde de modo geral, como uma coisa a ser conquistada, cultivada diariamente. A visão que a gente costuma ter, que a própria medicina costuma colocar, é aquela visão de tratar uma doença. Você fica doente e a partir daí é feito um diagnóstico da doença, da causa, e geralmente é prescrito um remédio, às vezes até uma dieta, outra coisa que não seja remédio, mas via de regra, medicação, cirurgia para corrigir um problema, a doença. A minha proposta é uma proposta de inverter esse papel. É uma proposta de cultivar a saúde, porque me parece muito óbvio, muito lógico. Quanto mais saúde você tem, menos doença você vai desenvolver. Ao desenvolver uma doença, ok, que se use remédio. Não quero passar uma ideia errada de que viver sem remédio é viver totalmente sem remédio, é nunca usar remédio. Não é isso, isso é loucura. No momento onde o remédio for necessário, ele deve ser usado e nós devemos muito aos remédios, à medicação, a tudo que a ciência desenvolveu até hoje. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos cuidar da nossa saúde, criar um corpo saudável, forte, com a imunidade alta, bem nutrido, e com isso a gente vai desenvolver muito menos doenças. O que fazer para ter saúde e não ter doença e não ficar doente? Primeiro, vamos falar o seguinte, do mais fácil, o que não fazer, tá? Exemplo clássico, e gosto de começar por esse assunto, cigarro. Se você quer fazer uma coisa para não ficar doente, não fume. De todas as desgraças, de todas as bobagens que o ser humano pode fazer contra a própria saúde, uma das maiores delas é o cigarro. E é uma coisa que depende exclusivamente da sua vontade, da nossa vontade. Ninguém nos obriga a fumar. A gente não tem que fumar por nenhuma necessidade real. Quem fuma, fuma porque quer, pelo menos no início, depois vicia. O cigarro é o maior fator de risco evitável de doenças. Ele é tão prejudicial que ele faz mal para tudo que você imaginar e mais um pouco ainda. O cigarro está relacionado com câncer, com doença cardíaca, com obstrução arterial. Na minha vida de cardiologista, toda vez que eu me deparava com um infartado com menos de 40 anos, olha, na maioria das vezes era fumante, ou diabético, ou as duas coisas. Então, o cigarro tem uma influência muito grande na saúde das nossas artérias. Ele provoca uma inflamação no endotélio, que é a parte de dentro, o recobrimento interno das nossas artérias. Essa inflamação por dentro nas artérias leva à deposição de gordura, de colesterol, a um espessamento que acaba acontecendo o quê? Entupindo. Então, o fumante é um grande candidato a ter infarto, derrame, obstrução arterial nos membros, nas pernas, nos braços. Boa parte das pessoas que perderam perna por problema de circulação eram fumantes. Então, por que você fuma? Consegue me apresentar um motivo para isso? Não existe, ninguém precisa fumar. Geralmente começa por uma dependência social, para ser igual aos outros, para atender uma cobrança da sociedade, cobrança de um grupo na adolescência. Ou seja, uma coisa que não leva a nada de bom, leva a tudo de ruim. No Brasil, há, 40 anos atrás, quase metade da população fumava. Era um problema seríssimo. E o Brasil foi um dos países onde houve a maior redução de tabagismo no mundo. Hoje não chega nem a 10% de pessoas que fumam. Isso tem um impacto muito bom nos índices de saúde. Como que se reduziu o tabagismo? Tirando a imagem de glamour. O cigarro era uma coisa
bonita, era uma coisa charmosa. Tem aqueles filmes antigos, né, com galãs fumando e tal. Foi vendida uma imagem de glamour para o cigarro nas décadas de 50 e 60. Então, como se combateu isso? Destruiu-se essa imagem. Primeira coisa, foi proibido campanha publicitária. Como é que eu vou propagar, incentivar o consumo de um produto que vai adoecer a população? Que vai, falando do ponto de vista governamental, que vai trazer gastos enormes para o sistema de saúde. E foi aos poucos limitando o seu uso. É proibido cigarro no avião, é proibido cigarro no restaurante, até que chegamos ao dia de hoje, onde o fumante, na verdade, ele se sente mal em estar fumando ao lado de alguém que não fuma. O contrário do que era antigamente. Então, essa destruição da imagem levou o quê? A origem do problema. Como eu estava falando, por que é que a pessoa fuma? Por uma pressão social. Porque todo mundo fuma e ele quer ser igual para não ser excluído da turminha. Então, hoje, a turminha não fuma. O fumante é que é excluído. Esse trabalho que foi feito com o cigarro, na minha opinião, deveria servir de exemplo para muitas outras coisas. Viver sem remédio sempre vai ser uma questão de escolha, de opção. Então, diante de tudo que falamos, fumar ou não fumar, a escolha é sua.